Olá, amigos! Estamos de volta ao programa de estudos de O Livro dos Espíritos, promovido pelo Centro Espírita Batuíra. É uma alegria estarmos aqui com vocês. Eu sou Marlene Gonçalves, da Sociedade Espírita Benedito Rosa de Jesus. Eu sou a Sandra Faria, também faço parte do Benedito Rosa de Jesus, mas também faço parte da Sociedade Espírita Casa da Esperança. Estamos aqui, é uma alegria renovada, né? Estarmos para estudarmos um pouco mais do Livro dos Espíritos. Olá, eu sou a Marisa, também participo da Casa de Benedito Rosa de Jesus e também muito feliz de poder contribuir e receber tanto aqui nesse estudo com vocês. Você faz a prece inicial, Marisa, para a gente começar? Sim. Bom, então vamos desligar agora dos nossos compromissos, nossos pensamentos materiais, terrenos. Vamos trazer nossa atenção para esse estudo, pedindo a presença, pedindo o amparo da espiritualidade maior. Que estejamos todos nós, toda a equipe do Batuíra, todos os ouvintes, todos nós muito receptivos, de coração aberto aos ensinamentos e, sobretudo, às vibrações que este momento nos proporciona. Que assim seja. E assim seja. Vamos lá. Bom, estamos hoje encerrando o capítulo 4 da parte 2 do Livro dos Espíritos, intitulado Pluralidade das Existências. Nos três programas anteriores, nós abordamos primeiro o item sexo nos espíritos, concluindo que o espírito não tem sexo e que reencarna como homem ou como mulher para que ele possa ampliar o aprendizado e seguir na sua senda evolutiva. Na sequência, nós vimos o item 2, parentesco e filiação. Falamos sobre o papel dos pais na reencarnação do espírito como seu filho, e que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Falamos sobre os deveres da fraternidade, ampliando os laços da família para a humanidade. No item 3, semelhanças físicas e morais. Nós vimos que os pais transmitem aos filhos as semelhanças físicas, mas não a moral. E que quando há semelhança moral, é porque os espíritos de pais e filhos são atraídos pelas afinidades. Mas vimos também que quando não há semelhança moral, quando o filho de pais bons é um perverso, por exemplo, tal fato pode ocorrer para que os pais possam ajudá-lo a trilhar os melhores caminhos aí nessa reencarnação. E hoje chegamos então ao último item do capítulo, denominado Ideias Inatas, que é um tema bastante interessante e atrativo, já que aparecem sempre casos, especialmente de crianças, que trazem ideias de vidas passadas, e isso chama a atenção de todo mundo. Então, nós vamos ver como é que Kardec vai tratar essa questão, encerrando aí o capítulo. Ele inicia com a pergunta 218, que é a seguinte: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Marisa, comenta para nós. A resposta dos espíritos é a seguinte: guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. A resposta da espiritualidade acaba por aí, né? Mas quando nós buscamos aprofundar um pouco mais, encontramos na própria obra de Kardec, em um dos seus livros, que não é considerado uma das obras básicas, mas que tem parte do seu conteúdo de forma resumida, simplificada, encontramos ali um livrinho que chama Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. E nesse livro, Kardec apresenta um capítulo que chama Vocabulário Espírita, onde ele nos explica o conceito exato que ele adota para essa expressão, ideias inatas. E assim ele define nesse livro, que são ideias ou conhecimentos não adquiridos e que parecem trazidos ao nascer. Então a pessoa parece que nasce sabendo, né? Aquela expressão nasce sabendo. E só que, além de trazer essa definição, Kardec comenta também que esse foi um conceito muito questionado, muito contestado na época, quando os filósofos, os estudiosos da época, né, eles alegavam que todas as ideias são adquiridas, são aprendidas, né? A pessoa nasce e aprende tudo que ela sabe. Entretanto, Kardec rebate esses questionamentos, perguntando de onde viriam então as predisposições naturais
que frequentemente se viam, muitas vezes em crianças ainda bem novas, né, e que não foram ensinadas. E ele mesmo, Kardec, responde essa questão, né? Ele pergunta de forma retórica, porque ele mesmo traz como a resposta a explicação, dizendo que está na sucessão das existências. Aí Kardec diz assim que os conhecimentos adquiridos pelo espírito em existências anteriores se refletem nas existências posteriores. E é por isso que são chamadas ideias inatas, porque esse reflexo vem dessa forma, né? Como se a pessoa nascesse sabendo, não aprendeu na existência atual. Mas então, voltando para o livro dos Espíritos, né? Kardec insiste na pergunta e acrescenta ainda um complemento, né? A questão 218A, quando ele fala: não é então quimérica a teoria das ideias inatas? Quimérica, no sentido de fantasiosa, né? Inventada, imaginada, sem base na realidade. Então ele pergunta isso: não é então inventada essa teoria das ideias inatas? E a resposta no Livro dos Espíritos é a seguinte: não, os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Mas ele continua explicando, né? Que liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os, em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente. Em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Então vamos, ele já está muito claro, mas vamos pensar um pouco nessa resposta, né? O que diz aqui é que o conhecimento se acumula, se amplia ao longo das nossas existências, como um espírito imortal, né? Mas atenção nesse ponto da resposta, quando ele fala que durante a encarnação esquece-os em parte, momentaneamente, esses conhecimentos. E aqui é onde entram essa questão das ideias inatas, né? São ideias que alguns espíritos trazem ao nascer. São como conhecimentos que não lhes foram ensinados nessa existência atual, mas esses espíritos os trazem de existências anteriores. Ou seja, não foram totalmente esquecidos, né? Como ele diz ali, durante a encarnação a gente esquece em parte, momentaneamente. E aquela lembrança que ficou pode vir à tona. Hoje em dia, como a Marlene falou, né? É muito comum recebermos nas redes sociais, em todo lugar a gente vê exemplos de crianças tocando piano, né? Melhor do que muitos profissionais com anos e anos de experiência, tocando de forma muito natural e espontânea. Ou ainda aquelas crianças que possuem uma facilidade muito grande em resolver contas enormes, tudo de cabeça ali, já dá a resposta, né? E naquela época, lá de Kardec, também já existiam esses que eram chamados esses fenômenos, que a gente pode pôr até entre aspas, né? Porque hoje a gente entende. E aí, na época, Kardec, na Revista Espírita, como já comentamos anteriormente, na revista ele faz esse trabalho com o que acontece na mídia da época, né? Então, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, numa seção chamada Variedades, dentro da revista, tem um artigo de nome Eugênie Columbi, Precocidade Fenomenal. É isso, né? Como a gente comentou na outra vez. Kardec, na Revista Espírita, comenta o que viralizava na mídia ali da época, né? O que estava efervescente nos assuntos ali da sociedade. E esse artigo fala exatamente de um desses assuntos que estava em alta, né? Que é justamente essa questão das ideias inatas. Kardec cita um dos jornais da época que relatou o caso de uma menina de quase 3 anos de idade, de nome Eugênie, que além de saber ler e escrever perfeitamente, ela era capaz de discutir e responder tudo sobre religião cristã, gramática, geografia, história, aritmética, ciência, tudo. Ela sabia discutir sobre tudo. E Eugênio começou a falar com 4 meses de idade. Olha que impressionante, né?
E Kardec conta que eles mesmos ali, o Kardec e a sua equipe ali de estudos, né, do centro ali, eles mesmos consideraram esse artigo meio exagerado. Mas por via das dúvidas, eles pediram para um companheiro de trabalho lá da cidade onde vinha esse relato, né, dessa criança, para ele ir lá se certificar desse relato dos jornais, para ver até que ponto era esse exagero, né? E então Kardec transcreve na Revista Espírita a resposta desse companheiro de trabalho, que eu vou resumir aqui, mas assim, já fica a dica para todos os ouvintes que leiam na íntegra a matéria, porque é extremamente interessante. E aí, ele diz que foi até a casa da criança e conta que a mãe dela é professora. E eles conversaram muito tempo e a criança, né, Eugênie, respondeu inúmeras perguntas dos mais variados assuntos, sem a menor hesitação, enquanto ainda se divertia ali com um brinquedinho na mão. E aí Kardec fala da notoriedade desse caso, que deu na época grande repercussão. Diz ainda sobre o quanto chama a atenção para outros fatos parecidos, de crianças muito precoces, muito inteligentes, e que demonstram esses conhecimentos inatos, ou seja, ninguém havia ensinado. Essa criança nasceu com isso. E ele fala ainda que a quantidade de situações similares podem confirmar a crença espírita na reencarnação e contribuir para o desenvolvimento da doutrina, né, nesse sentido. Lembra, né, que Kardec fala lá como é que chama, gente? Quando a repetição, né, das situações, como é que chama quando ele fala? Me ajuda a lembrar aí que um dos critérios, né, de você saber da veracidade é quando um fato se repete com muita frequência, não é isso? Bom, então ele coloca que esse é um dos fenômenos que contribui com esse processo, né, que apresenta veracidade. Kardec discute esses fatos, esclarecendo que o papel da memória é muito importante nessa situação. E Kardec, de novo, né, ele se antecipa ao leitor ali da revista e propõe uma possível justificativa. E ele mesmo retruca, né, essa justificativa, mostrando então o raciocínio lógico que se desenvolve para chegar às explicações mais plausíveis, mais lógicas, né? Então a pergunta é: como a mãe de Eugenia era professora, a criança encontrava-se frequentemente na sala de aula junto com a mãe. E ela teria aprendido ou assimilado as lições dadas pela mãe aos alunos. Essa seria uma justificativa da época. E aí, nesse artigo, Kardec retruca. Mas por que nela e não nos outros essa facilidade excepcional para assimilar tudo o que ela ouvia que a mãe falava? Porque ela tinha essa facilidade e não todos os outros alunos, né? É que aquilo que ela ouvia apenas lhe despertava a lembrança do que ela já soube um dia. A precocidade de certas crianças para as línguas, a música, as matemáticas e etc., todas as ideias inatas numa palavra, igualmente não passam de lembranças. Elas se lembram do que souberam, como se vêem certas pessoas lembrar-se mais ou menos vagamente do que fizeram ou do que lhes aconteceu. Lembranças, né? E aí, Kardec avança mais um pouquinho no que a gente pode aprender com toda essa situação, né? E aí, novamente, através de perguntas que passa pela cabeça do leitor, Kardec coloca lá na revista e vem discutindo, né? E aí ele se antecipa e responde a esse tipo de questionamento. Devemos tirar disso, então, a conclusão de que as crianças que só aprendem à custa de muito esforço é porque foram ignorantes ou estúpidas em sua existência anterior? E aí Kardec mesmo responde nesse artigo. Certamente que não. Olha que importante isso aqui. A faculdade de recordar as existências anteriores, ou o que se aprendeu, né, é uma aptidão inerente ao estado psicológico. Isto é, ao mais fácil desprendimento da alma em certos indivíduos do que em outros. É uma espécie de visão espiritual retrospectiva, que lhes lembra o passado, ao passo que naqueles que não a possuem,
esse passado não deixa nenhum traço aparente, ou seja, a pessoa não lembra, né? O passado é como um sonho do qual a gente se lembra mais ou menos exatamente, ou do qual se perdeu totalmente a lembrança. Então, é isso. Essas crianças que possuem essa faculdade, essa habilidade, nada mais são do que crianças que conseguem acessar esse conhecimento já aprendido anteriormente em outras existências. Por isso dizer que nasce sabendo, né? Muito bem. Aí o artigo pega essa cara de fim, né? E é isso que eu gosto muito na revista, né? É uma conversa, Kardec conversa com o leitor, né? E quando o artigo vai pegando essa cara de conclusão, vem um parágrafo seguinte que diz: no momento de remeter a revista para a gráfica, recebemos de um dos correspondentes da Argélia, que estava de passagem ali pela cidade da menina, Tulum, a cidade desse fenômeno socialmente conhecido, né? E ele foi lá conhecer a pequena Eugênie, a menina. E uma carta contendo o relato seguinte, que confirma o que foi dito anteriormente em todo o artigo, mas que acrescenta detalhes que não deixam de ser interessantes. Aí você imagina, né? Se Kardec resolveu acrescentar na revista ali de última hora, né? No momento de remeter para a gráfica, ele acrescentou esses detalhes, não sou eu que vou tirar, né? Mas leiam o artigo completo, porque eu vou dar uma resumida aqui. E aí na carta dizia: essa menina é de uma beleza notável, é de uma vivacidade extrema, mas de uma suavidade angélica. Ela estava sentada nos joelhos da sua mãe e respondeu a inúmeras perguntas sobre vários assuntos. Ela escreveu meu ditado muito rapidamente. E na quinta linha, ela largou a pena, a caneta, né? Olhou-me fixamente com seus grandes olhos azuis e me disse bruscamente: Senhor, é o bastante. E depois desceu da cadeira e correu para os brinquedos. Era uma criança, né? Essa criança certamente é um espírito muito adiantado, porque se vê que responde, e se vê que responde tudo sem a menor dificuldade, sem o menor esforço de memória. A sua mãe me disse que aos 12 ou 15 meses ela sonhava muito à noite e parecia conversar, até numa língua diferente, incompreensível. A criança, Eugenie, ela é muito caridosa por instinto. Chama sempre a atenção da sua mãe quando avista um pobre, ou não suporta que batam em cães, gatos e nem em qualquer outro animal. Olha que curioso, que interessante, como é gostoso ler a revista. Parece que a gente está conversando ali, debatendo os assuntos, né? Mas, então, aí sim, Kardec finaliza a matéria. E a gente vai agora voltar para o nosso estudo aqui, o Livro dos Espíritos. Depois dessa resposta dada pelos espíritos sobre as ideias inatas, Kardec ainda continua nessa questão, né? Ele comentou, né? Então, não é uma quimera, não é uma utopia, não é uma mentira. É verdade, as ideias inatas existem. E aí ele parte para outra complementação, né? A questão 218b. E ele pergunta assim: deve haver, então, uma grande conexão entre duas existências consecutivas. Será que tem? Sandra, o que nos diz os espíritos, por favor? Bom, Marisa, os espíritos vão nos responder bem assim, nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas, e que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Né? Vamos buscar, então, entender um pouco mais essa resposta aqui do Livro dos Espíritos. Nós vimos no estudo passado, né, na questão 216, que os espíritos trouxeram na resposta que, sendo, nós somos o mesmo espírito em diversas reencarnações, né? Então, sendo assim, podem existir certas analogias entre suas manifestações, tais como o temperamento. Uma pessoa muito brava, nervosa, pode renascer em uma outra posição social e manter seu temperamento difícil. Pode acontecer. No entanto, também ocorrem mudanças de hábitos
conforme a posição ou a nacionalidade que ocupe. Por exemplo, diminuindo a conexão entre as duas existências, até que haja um aperfeiçoamento notável, né, que tenha mudado completamente seu caráter, passando então de orgulhoso, né, de mal, a humilde e bondoso, se o espírito se arrepende da maneira grosseira que ele era, né, e busca essa mudança aí. É assim que vemos então a individualidade do espírito, que ele se mantém. O que muda é o seu aprendizado, né? O espírito é sempre o mesmo e a gente vai aprendendo aí nas várias existências. Podemos pensar assim, que o espírito muda de roupa, né? Quero dizer, muda de corpo, mas ele continua o mesmo, né? Queremos trazer, então, como exemplo, nesse momento, duas encarnações do espírito Emmanuel, tão conhecido de todos nós, né? A primeira encarnação que queremos citar está descrita lá no livro há 2000 anos, de onde ele vem como Públio Lentulus, né? Ele foi um senador romano no século I, descrito então como nobre, íntegro, mas também orgulhoso, intransigente. E numa outra encarnação, já vem uma descrição no livro 50 anos depois, ele reencarna como Nestório. E o Nestório, então, vem como um escravo, né? Que representa a reencarnação focada na humildade, no testemunho da fé, enfrentando a escravidão, o martírio, com serenidade e integridade. Essa figura, então, de Nestório nos mostra, portanto, a evolução espiritual de Emmanuel, né? Que passou de um senador romano orgulhoso para um cristão humilde e fiel ao cristianismo. Olhando, então, para essas virtudes e defeitos aí, né, que esse senador tinha, lá no livro há 2000 anos, e do homem escravizado nas duas existências, não vemos tanta conexão. Se nós atentarmos para como ele era e como ele retorna, percebemos, na verdade, sua mudança com relação às virtudes trabalhadas, né? Com certeza. De orgulhoso, ele passa a humilde, né? Tentando diminuir aí as novas possibilidades de erro, transformando o seu orgulho em humildade, né? No entanto, continua sendo um homem íntegro, né? Ele já era um homem íntegro, né? Apesar das suas dificuldades, das suas outras dificuldades aí. E nessa hora, então, a gente vai ver que esse exemplo nos mostra o aspecto respondido pelos espíritos, né? Que fala sobre a possibilidade da progressão do espírito entre uma e outra encarnação. Que esse progresso, né, em erraticidade, pode diminuir a conexão entre as duas encarnações, mas sempre será o mesmo espírito, né, em diferentes vivências e aprendizados. Bom, e assim a gente vai ficando mais claro nessa questão aí das ideias inatas, como que é a relação entre as reencarnações, né? E avançando então nesse estudo, na pergunta 219, Kardec vai questionar aos espíritos: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, o das línguas, do cálculo, etc. Assim como a Marisa acabou de nos falar aí desse exemplo da Eugênia, né? Que ela não tinha o conhecimento da vida, que ela só tinha 4 aninhos, ela não tinha conhecimento da vida atual, da sua existência atual, mas que ela parecia que tinha nascido sabendo, né? Como disse também a Marisa. Vamos ver, então, a resposta dos espíritos. Uma resposta bem clara, né? Lembrança do passado. Progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, assim, como é interessante, né? Esses conhecimentos guardados aí dentro da gente, né? No nosso inconsciente.
Então, dessa mesma forma que a Marisa já nos trouxe aqui, que essas ideias inatas são trazidas de encarnações anteriores, né? E os espíritos vão nos dizer que são lembranças do passado, essas faculdades extraordinárias e certos conhecimentos também são resultados de aprendizado do passado, né? Que reaparecem mesmo que a alma não tenha consciência disso, né? Que esteja guardado lá no inconsciente. E na questão 431 do Livro dos Espíritos, cujo tema é sobre sonâmbulos, Kardec nos traz o seguinte: já temos dito repetidamente que renascemos muitas vezes, né? Isso já é claro para nós. Essa mudança de condição é que ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Kardec continua. Entrando no estado a que chamais de crise, né, que é o sonambulismo aí, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer-lhe de onde vem o que sabe, nem como possui o conhecimento que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve à obscuridade. É interessante esse caso de sonambulismo, que a gente estuda aí também no Livro dos Espíritos. Mas, buscando também um pouco mais esclarecimento lá no livro O que é o Espiritismo, lá no capítulo 3, na solução de alguns problemas pela doutrina espírita, Kardec vai falar sobre as ideias inatas e aptidões para a arte ou ciência. E ele pergunta, na 118, qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência? Abstração feita da instrução? E aí vem a resposta, né? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes: a criação das almas, mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquiridas anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese, né, criadas ao mesmo tempo, a alma ao mesmo tempo que o corpo, essa é a primeira hipótese, né, incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé, então, a segunda, né? As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição, para servirem de base à aquisição de outras novas. Então, assim, que bom saber, né, que a gente vai guardando esses conhecimentos aí tão importantes para a nossa vida. E ele continua na questão 119. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? E a resposta é um fato que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista. Então, assim, provando mais uma vez, né, que as ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos aí. E ele continua na questão 120, no mesmo livro, né? Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. Então, assim, vai ficando claro para a gente, né? Que as ideias inatas é o resultado de progresso intelectual, que o progresso moral também adquirido através de muitas encarnações, né? E o progresso moral e intelectual, existe uma diferença aí que já vimos em outros estudos, né? Ou seja, a parte segunda da resposta. O corpo muda,
O espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Confirma que o espírito, confirma que o que foi aprendido não se perde, está no espírito. E embora, em geral, fique esquecido o que foi aprendido, isto pode aparecer em algumas pessoas, resultando na chamada ideias inatas, ou na genialidade que algumas pessoas apresentam. Mas Kardec vai explicar melhor ainda essa questão sobre a perda ou não de faculdades já desenvolvidas. Porque, assim, Kardec era um cientista que queria saber a fundo as questões, né? E aí ele faz a seguinte pergunta, que a gente vai passar para a Marisa, na pergunta 220. Marisa, pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais? Deixa de ter, por exemplo, o gosto das artes? Você pode nos falar, por Uhum. favor? Sim. E a espiritualidade responde: sim, desde que conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Esse conspurcou é exatamente isso, né? Usar mal, sujar, denegrir, né? Fazer, usar da sua inteligência para fins destrutivos, ruins. E diz que sim, pode perder. Ou seja, um espírito, ao reencarnar, ele pode sim perder as suas faculdades, sobretudo se ele fez mau uso dessas faculdades. Isso me lembra muito, assim, diretamente aquela passagem de Marcos, né, versículo 9, 43, que diz que se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno. E essa passagem fala do princípio de causa e efeito, né? Quer dizer, se eu fizer mau uso da minha inteligência, do meu conhecimento, eu poderei voltar sem essa facilidade, justamente para aprender a dar valor, né? Mas a resposta dos espíritos a Kardec continua ainda mais um pouco e diz assim: ademais, né? Além disso, além de perder se fez mau uso. Uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra faculdade, que nenhuma relação tem com aquela. Então, aquela fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Que interessante isso, né? Porque, veja bem, nosso aprendizado pode ficar dormente, guardado, quando precisamos nos dedicar a outros conhecimentos, outras habilidades. Então, por exemplo, eu posso ter sido uma excelente pianista numa existência anterior, mas nessa minha vida atual, essa capacidade está dormente, muito bem guardada, bem lá no fundo para que eu possa estudar e me dedicar às ciências, por exemplo, né? Uma outra habilidade de outra área totalmente diferente. Nesse outro livro de Kardec, O que é o Espiritismo, que a Sandra até citou já uma passagem, é um livro que também não é das obras básicas, mas é mais conhecido de Kardec, né? Ele transcreve alguns diálogos dele, Kardec, o próprio, com pessoas que desconhecem a doutrina espírita e que o questionam, tentando contradizer ou contestar os princípios da doutrina. Então, Kardec meio que prevê o que as pessoas podem dizer e nos traz aí as respostas adequadas para isso, né? E num desses diálogos, que ele descreve como sendo diálogo com um cético, que aborda, entre outros assuntos, essa questão do esquecimento do passado. E esse cético vem alegando que não faz sentido esse esquecimento, uma vez que seria um atraso ao aprendizado e ao progresso, né? Então, se a gente vem reencarnando, em cada existência eu aprendo um monte de coisa, na seguinte eu vou esquecer tudo, cadê o progresso, né? E aí Kardec explica que ao reencarnar, as pessoas trazem por intuição aquilo que aprenderam, como a Sandra já deixou bem claro. E aí, nesse livrinho, Kardec faz uma comparação que eu acho que fica muito didática, né? Que ele fala, imagina um estudante
que pode chegar aos anos superiores, vamos botar aqui no ensino médio, por exemplo, e na escola, né? Mas ele não se lembra em detalhes quem foram as suas professoras, ou como foram as suas aulas, que cartilha, que livrinho ele usou, que exercícios ele fez. Mas ele vai ter ali com ele o conhecimento das operações básicas. Então, ele vai poder realizar equações mais complexas que ele vai aprender lá no ensino médio com aquilo que ele aprendeu anteriormente, sem lembrar esses detalhes do processo, né? Então, seriam essas ideias inatas, né? Aquilo que a gente tem. E aí, Kardec ressalta que esse aprendizado se refere tanto às ciências como também à moralidade. Ou seja, se ao longo de uma existência uma pessoa melhorou, é porque ela soube tirar proveito das lições e das experiências que ela viveu e se tornou uma pessoa melhor. E aí, quando ela voltar, o seu espírito já mais amadurecido e tendo aprendido certas lições, vai ser um espírito que vai ter mais firmeza e não vai precisar recomeçar todo esse aprendizado de novo, do zero, né? É como a Sandra deu o exemplo lá do Públio, que voltou como Nestório, né? O Nestório já tinha trabalhado aquele orgulho quando ele foi Públio, né? E mesmo entre uma encarnação e outra, ele já foi depurando isso aí. Então, o espírito já possui um fundo, uma base, onde ele vai sempre crescendo, e sobre essa base é que vão se apoiando para fazer novas, maiores conquistas, né? E Falar uma aí a coisa. próxima. Oi, fala. Falar uma coisinha. Pensando nesse exemplo, né, do Públio, para a gente perceber também que é interessante que mesmo naquela reencarnação, né, como um senador orgulhoso e tal, ao final ele já tinha caído em si, né, ele já Hum, tinha tomado uma consciência. Eu acho que bonito isso também. Claro que ele deu um start, um comecinho, né, para enquanto desencarnado lá na erraticidade, aquilo que ele caiu em si, aquela compreensão do que ele tinha sido, ajudou a impulsionar mais ainda, né, na erraticidade, né, porque aí ele tirou o véu mesmo e ele pôde enxergar mais, né. Então, esse aprendizado é contínuo em todas as encarnações que a gente vai tendo, a gente vai trazendo, vai levando com a gente, né? é, É quase um contínuo, né? Que de repente, magicamente, pô, morreu, ficou bom, viu tudo, né? É um processo, é importante a gente lembrar disso. Mas é bonito ver, né, como é que isso funciona e como é que nesse resgate das ideias inatas a gente vai buscar coisas lá atrás também que nos ajudam a caminhar para frente, né? Nessa caminhada nossa, né? verdade, verdade. A gente não precisa esperar morrer para para aprender e progredir, né? A gente tem que fazer a partir de já. Bom, e aí ainda voltando para o Livro dos Espíritos aqui, né? A próxima questão é a 221. E Kardec pergunta: deve-se atribuir então a uma lembrança retrospectiva, uma lembrança do passado, o sentimento instintivo que um homem, mesmo quando ainda selvagem, esse sentimento que ele possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Será que isso deve ser uma lembrança do passado? Sandra, o que dizem, por favor? Vamos lá. Vamos primeiro ver a resposta dos espíritos, né? A Kardec. Eles respondem: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho amiladamente abafa esse sentimento. Então, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 5 e 6, né, bem no início do livro, no primeiro capítulo, e Kardec vai nos falar assim. Ele pergunta na questão 5, né? Que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A resposta dos Espíritos: a de que Deus existe, né? Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? E aí, lá no livro O Grande Enigma, de Leon Denis, vamos encontrar um trecho que vai nos ajudar a clarear um pouco mais sobre isso, né? Esse entendimento aí. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. Leon Denis vai nos dizer. Fala ainda no santuário do ser, nas horas do silêncio e de meditação. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz
sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda, de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Então, assim, é quase uma poesia, né, que o Denis nos traz aí para falar dessa certeza, né, de que Deus existe, que existe lá no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa consciência. Estes textos, então, nos mostram que a ideia de Deus já está escrita na nossa consciência, né? Desde quando Deus nos criou. E os Espíritos acrescentam ainda que é uma lembrança que ele conserva, né? Do que sabia como Espírito antes de encarnar. Porque fomos criados já, né? Com essa ideia. Ou seja, na erraticidade, geralmente, os Espíritos também aprendem e reconhecem a existência de Deus. Porque a gente sabe que quando a gente deixa o nosso corpo e estamos só com o nosso perispírito na erraticidade, as nossas ideias estão mais claras, a gente tem uma visão melhor de tudo, né? Não só da nossa vida, como de tudo, de Deus e tudo mais. Mas ocorre que, como os espíritos disseram na segunda parte da resposta, que ao encarnar e começar a viver nesse mundo, né, que estamos nesse momento de provas, de expiação, o orgulho que abafa esse sentimento, nos abafa, então, esse sentimento da lembrança de Deus, né? Por conta desse nosso corpo mesmo, né? E, então, nossas vicissitudes e defeitos vão despertando e se impondo e escondendo de nós mesmos as verdades aprendidas na espiritualidade. A gente sabe, então, aí da dificuldade que o corpo pode nos trazer aí, né? E a gente se perder aí nesse mundo aí de provas e expiações que a gente ainda vive, a gente se perder na materialidade e se perde um pouco aí da importância de Deus, dessa certeza que Deus se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Mas Kardec busca ainda ampliar essa questão, né, sobre outras crenças, que parecem vir de lembranças, e faz, então, a seguinte pergunta aos espíritos. Na questão 221 agora, 221A. Serão devidas essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Marlene, você pode nos falar, por favor? Isso. Os espíritos responderam então a Kardec: esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. Tal motivo porque em toda parte encontramos o que constitui prova de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Mas os preconceitos bastas vezes falseiam essa ideia, e a ignorância lhe mistura a superstição. Então, veja que interessante, estava falando da ideia instintiva de Deus e Kardec já emenda, né? Essa ideia instintiva da doutrina espírita. É claro que quando os espíritos falam, né, que essa doutrina é antiga, eles não estão falando a sistematização que Kardec fez ou aos termos que Kardec criou para diferenciar o espiritismo das ideias espiritualistas que já estavam ocorrendo, né? Então, ele vai definir aquelas palavras espiritismo que não existia para diferenciar do que já tinha. Então, isso foi Kardec que trouxe, que organizou, isso foi o que ele estava trabalhando. Então, os espíritos estão falando o quê? Da essência dessa doutrina espírita, que é o quê? As relações do mundo espiritual com o mundo material, né? Então, isso eles têm essa noção, por quê? Porque já viveram ali, é como os espíritos continuam respondendo ali, né, na segunda parte da resposta. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível. Quer dizer, então, por mais que negue, queira e tal, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já teve um desencarne, todo mundo já esteve no plano espiritual, a gente já esteve lá, né? Mas a gente esquece quando reencarna, como bem a Sandra disse, a gente fica tão envolvido na matéria, né? Com essas coisas que nos dão satisfação e que a gente acaba esquecendo o nosso compromisso, porque que nós estamos aqui, né? E a gente acaba
abafando toda essa lembrança que a gente tem. Então, ele já viveu, reconheceu essa existência e vai trazer, mesmo que ele não tenha plena consciência dela, mas aquela intuição de que existe, ele tem. E aí, na terceira parte, os espíritos ainda vão dizer: mas os preconceitos, basta às vezes, falseiam essa ideia. A ignorância, ele mistura a superstição. É aí, então, que com esse aprendizado, com essa vivência no planeta aqui, na Terra, materializado, né, com as outras pessoas, aqueles preconceitos vão ganhando espaço, né, conforme a gente vai aprendendo, aí são ideias que a gente vai aprendendo nas relações, no mundo, e muitas ideias falsas mesmo, porque a gente ainda tem muito defeito aí que acaba escurecendo, né, aquela realidade que a gente viveu, que a gente traz. Então, essa mesma ignorância que a gente vai tendo por falta de oportunidade ou mesmo por falta de aproveitar as oportunidades de aprendizado. Então, a gente vai se entregando cada vez mais a isso que a gente está vivendo aqui, esquecendo, né, na verdade, que a nossa tarefa ao reencarnar é aprender, é avançar, não é ficar estagnado ali, né? E aí, quando isso acontece, acaba deturpando aquelas intuições trazidas, e é o que o Kardec fala, misturando com superstição, fica aquela mistureira, né? Porque a gente traz tudo que é de imperfeito nosso também, né? E a gente vai atrapalhando, né? A coisa que a gente já viveu, já sabe como que é. Então, isso vai acabar acontecendo. E daí a importância do estudo e do conhecimento espírita, né? Porque a gente precisa lembrar, como ele já viveu, daquilo que já viveu. Às vezes a gente pensa que está estudando para aprender uma coisa que a gente nunca viu, muitas vezes, com certeza, a gente está, na verdade, fazendo um trabalho de resgate de vivências que a gente já teve, né? Já fomos espíritos desencarnados. Então, estudar nos ajuda a lembrar aquilo que a gente viveu e que a gente acabou esquecendo nessa reencarnação. Então, daí a importância disso e da importância, inclusive, do que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Estudando todos juntos esse livro, essa base maravilhosa que Kardec nos deu, para nos ajudar esse resgate todo, né? Da importância da doutrina espírita, mas mais isso do estudo dela, porque não adianta a gente ter os livros maravilhosos aí se a gente não, né, se eles só estão enfeitando a estante. Então a gente precisa realmente estudar, abri-lo, estudá-lo para a gente poder avançar, né? Bom, então dessa forma a gente encerra o capítulo 4 da pluralidade das existências. Lembrando aí que a partir do próximo programa, a gente já vai estudar o capítulo 5. Teremos outra equipe aqui trabalhando com o capítulo 5, que vai trazer as considerações sobre a pluralidade das existências. Quando então Kardec, nesse capítulo, que já não vai ter perguntas e respostas, vai ser uma síntese aí que Kardec vai fazer, ele vai também relacionar com sistemas e teorias filosóficas pré-existentes na humanidade. Então, ele vai trazer essa relação desses conceitos que a gente trabalhou no capítulo 4 com as filosofias aí sobre essa possibilidade de reencarnação ou não. Então, isso vai ser o próximo estudo. Continuem acompanhando esses estudos, porque isso vai ser muito importante. Quero aqui, nesse momento, também agradecer as companheiras aí, Sandra Faria, Marisa Fagundes Carvalho, por essa oportunidade do trabalho conjunto, agradecer ao Centro Espírita Batuíra, que está nos oferecendo essa oportunidade riquíssima, né, de aprender, porque quem fala aprende mais do que quem escuta, né? Como dizia o Haroldo, né? Quando a gente fala que o ouvido que está mais perto desse som é o nosso mesmo, né? Então, o quanto que isso é importante para o nosso aprendizado. Então, eu vou pedir às participantes uma rodada aí das suas impressões. Marisa? É, às vezes, eu acho que eu sou até repetitiva, né? Mas eu gosto muito da estratégia de Kardec, de como ele é didático, né? Esse trabalho na revista espírita e mesmo esses livros que ele escreveu além das obras básicas, né? Esse sistema de se antecipar às perguntas que nós faríamos, né? Mesmo no livro dos Espíritos mesmo, né? Quando a gente vai lendo, vai estudando, você vê uma pergunta, aí você logo pensa, nossa, mas e se... Aí quando você vai ver, já é a próxima pergunta que está ali, né? Então, é um estudo muito fluido, é muito bom de estudar, de aprender enfim, acho que é a pessoa que tinha que estar no lugar que esteve mesmo, né? Claro. E é isso. Obrigada, Marisa. Sandra? Então, Marlene, estou pensando, depois de todos esses estudos, realmente da importância, né, de continuarmos estudando aí,
E a doutrina espírita nos esclarece muito sobre todas as nossas dúvidas, todas as nossas dificuldades aí, né, de relacionamento, para com a gente mesmo, para com os nossos irmãos, né, para com a vida em si. E nos mostra aí esse progresso sem fim, né, conforme a gente vai avançando e dando conta disso, né. Então, estudar é tudo de bom e a gente vai só nos fortalecendo nessa ideia aí, a cada pergunta do livro dos Espíritos, vamos dizer assim, né? E se queremos um dia ter as ideias inatas, né, trazermos numa próxima encarnação, vamos ter que realmente estudar bastante. Muito bom. Bom, então eu aproveito também para convidar vocês para a série Jesus em Convites, com a dona Leda Biguete, sempre às quartas-feiras, às 8h30. E na próxima quarta, no dia 29 de abril, nós vamos ter o tema A Nova Era, né, com a dona Leda. Não percam. Muito obrigada a todos pela audiência e vamos fazer então a prece final para encerrar. Pode ser, Sandra? Sim. Precisamos mesmo muito agradecer cada dia, a cada hora, a cada anoitecer, a cada amanhecer. Vamos agradecer ao final deste estudo tão bendito, que tanto nos acrescenta, tanto nos ajuda, nos esclarece, para seguirmos em frente na nossa caminhada. Que possam também ter tocado o coração de cada ouvinte para o desejo de continuar a estudar. E assim seguirmos em frente na nossa caminhada, até um dia nos tornarmos espíritos puros, como assim Jesus veio nos ensinar. Então, que esse aprendizado de amor seja constante em todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que aqui estamos neste momento. E abençoa também todas as pessoas que estarão participando conosco, ouvindo, estudando. Que todos sejamos abençoados por Jesus. Que estejamos fazendo parte dessa equipe bendita. E tanto queremos progredir a cada dia. E com a oração que nos ensinaste, mestre, daremos por encerrado esse momento de estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como já estamos aprendendo a perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em novas tentações, e livrai-nos de todo mal. E assim seja. E assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos.